Beleza, beleza. Vamos nós mais uma vez nos nossos encontros. Afinal de contas, já estamos sendo assim, um do outro, né? Passamos periodicamente nesses encontros e eu agradeço demais vocês por, aliás, até por ter paciência, né? Para poder ver, ouvir essas colocações que estamos fazendo. Mas mesmo assim, ainda peço que inscreva-se lá, tá? Antes de vocês começarmos a nossa prosa, você vai lá, dá um clique no joinha, inscreva-se, né? E dá um like lá para que o YouTube esparrame mais, ele vê que está tendo uma aceitação, então ele esparrama para mais pessoas vão estar presentes nessa hora aqui conosco. Então, eu tenho uma notícia que às vezes precisa até me apresentar, né? Porque a gente vem falando, vocês não sabem quem é Barbosa. Barbosa é colocar aliás, estou aposentado, mas é um jornalista, escritor, entendeu? Tenho 9 livros publicados e inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, tenho um conto, esse conto aqui deu muito que falar, a crítica da minha cidade aqui abençoou o nego velho, entendeu? Então esse conto aqui fica um conto maravilhoso. Tenho alguns livros ainda, hein? Porque ele foi recorde de venda no dia do lançamento. Depois eu tenho mais um aqui, ó. Esse aqui é Zumbi dos Palmares, o Rei Negro do Brasil. Esse aqui também conta a história de Zumbi, eu acredito que desde a chegada da avó dele no Brasil, entendeu? Então são uns contos assim praticamente verdadeiros, são tirados de uma possível realidade, né? Que para buscar lá nos idos de 1500, 1600, 1700, as coisas aí, então você tem que achar aquele que está ou é verdade ou está mais próximo da verdade. Então, Zumbi dos Palmares, o Rei Negro do Brasil, também é um livro que está aí fazendo sucesso em minha carreira. Vamos lá. Então, se vocês quiserem também, depois eu deixo um like aí para quem quiser comprar o livro, né? Não existe em livrarias, viu? Os meus livros somente eu que vendo. Depois eu vou mostrar os outros que eu tenho. Eu tenho uma série que chama-se Coisas de Boteco. Só que o primeiro e o segundo esgotaram. O primeiro já esgotou 3 vezes. O segundo já esgotou pela segunda vez. Mas os outros, mas aos poucos também nós vamos mostrando para saber. Então esse nego velho aqui, eu acredito que ele seja fazer até parte da inspiração, porque me perguntaram por aí, né? Você sabe o que é Matrix? O que você entende sobre Matrix? Então nós vamos buscar lá no fundo da cachola, né? Para falar para vocês o que é que a gente entende sobre Matrix. É complicado, mas de repente pode estar ou não de acordo com os nossos pensamentos, né? Então, tudo que sei sobre Matrix Matrix vem de mãe, é o ventre, é o interior, vem do útero, vem das entranhas da mulher, né?
A coisa assim para ficar um pouco mais claro do que é, né? O que vivemos antes de nascer é, já vivemos lá dentro. Então já nascemos numa coisinha, um lugarzinho apertado, né? Ou seja, já fomos constituídos na prisão. Quando nascemos, choramos, talvez de alegria por ter deixado aquele mundo escuro. Será que nos libertamos de verdade quando nascemos? Vem a dura parte da vida. Nosso HD, instrumento de computador, né? Está completamente livre e temos que ter o trabalho de prestar atenção em tudo para completar. E temos que dar sorte para que ele seja cheio do lado bom da vida. Porque, meu Deus, já temos tanta dureza por aqui. Encher o HD de uma criança aí de coisa ruim, a vida dele vai ser péssima, não? Desde o nascimento, claro. Até os 7 anos é uma tristeza, é lógico, a primeira infância, né? O que não, o que mais ouvimos é o tal de não. Não daqui, não de lá. Somos os maiores colecionadores de nãos, né? Mas vai chegando a hora do conhecimento. Já começamos a conhecer o motivo de estarmos aqui. Mesmo assim, vamos curtir o que os primeiros mestres têm a nos dizer. Será que vamos mesmo ouvir o que eles têm para nos dizer? Vamos. Pelo menos passamos um bom tempo enclausurados nas aulas. Findo a primeira parte do conhecimento, vamos então para a segunda parte. Mesmo os que não continuam os estudos, mas a vida continua. Se não aprendem na escola, o aprendizado da vida fora dela, escola, às vezes é muito triste, muito mais pesado. Carga muito mais pesada, não? Findo a terceira juventude, ou seja, não é a terceira juventude. Nós vamos aqui, enfim, da terceira infância, né? Então, na terceira infância, os 14 anos. Primeira, segunda, terceira, 14 anos, termina a nossa terceira infância. Tem muitos que a pílula já está à sua disposição. Tem que decidir o que vai fazer da vida, que rumo tomar. Aí começa a perceber que não é tão fácil o que veio fazer aqui. Os outros têm um pouco mais de sorte, se é assim que podemos chamar. Aqueles que nasceram vamos colocar lá um pouco, um berço de ouro, né? Mas aqui na terceira idade, na terceira infância também não tem muito disso não, para ter. Ou mesmo aquele que tem um tempo a mais para continuar enclausurado nas escolas, né? Vai estudar. E quando eu falei a pílula, não sei se vocês viram aquele filme Matrix, né? O camarada chega ali e tem duas pílulas para ele escolher. A verde e a vermelha. Qual que ele vai tomar? Então, praticamente, a bifurcação da vida está ali, nesse ponto, né? Neste ínterim, sua juventude está correndo. Então começamos a despertar o mundo das ilusões. Tudo que vê é magnífico, querendo ou não.
planta em seu coração as mais doces aventuras da vida, nasce os primeiros amores ou encontra as primeiras desilusões. Talvez se vem com carga pesada de outras paradas da vida. Sabe lá, né? Que tem outra, para quem acredita em reencarnação, né? Mas de qualquer forma estará acordando para a vida. Então vamos ver o que estaremos ali despertando para a segunda vez. Talvez não com choro, né? Esse aqui é um outro nascimento. Então, mas talvez não com choro, não? Mas ver a grande extensão da vida é a mesma coisa que abrir uma porta e ver somente a extensão do mar. Meu Deus, não tem fim. Você olha, olha, olha e o que é isso? Para onde é que eu vou? Que saída eu tenho? É hora de chegar seu pai com toda a experiência que a vida lhe deu, fazendo perguntas para saber o que o filho pretende fazer, que caminho pretende tomar. Olha aí, tá vendo? A bifurcação da vida. Que caminho você pretende seguir? Então, para quem assistiu o filme Matrix, aí é a hora X, né? Será que é mesmo seu pai? Ou o Morfeu lá do filme, né? E as perguntas eram realmente perguntas ou as pílulas, dizendo a ele que até aquela data ele estava preso ou protegido sob as asas do pai. E daquele momento em diante teria que tomar sua decisão. Desculpa. Será que ele irá se libertar ou estar de vez na prisão? Será? Aquele que tem uma vida farta, automaticamente a pílula verde é que será direcionada para ele. Vai continuar a vida como ela é até aqui, em brancas nuvens, mas dependendo de quem lhe faz companhia. Acho que seria melhor ter tomado a pílula vermelha. O não conhecimento do esforço o levará por água abaixo. O não fazer nada acaba entediando vários filhinhos de papais por aí, que acabam se jogando na lama, muitos deles sem volta. Gente, é um perigo isso botar a mão na cabecinha do filho e mais não dizer por que está botando, né? Deixa ele lá, Deus dará, então, veja lá com seus filhos. A ociosidade o leva à ansiedade. A ansiedade o leva à busca de grandes emoções. E essas emoções, às vezes, acabam sendo a perdição daquele infeliz. Mas ele estava pensando, sei lá, isto não é vida. Não ter o que fazer é neste momento que acha, não tendo mesmo o que fazer, é nesse momento que chega a tensão e o leva para as maiores profundidades que a vida possui. Se você trabalha, você tem cansaço, não sei o que, mas se você fica à toa, é um tédio. É um tédio. Ficar à toa é pior, 1000 vezes pior do que trabalhar.
Se o pai vê a situação do filho que tinha tudo na vida e acaba vendo-o nesse estado lastimável, e vê o outro que nada tinha na vida e teve que trabalhar ao invés dos estudos, o que dirá? Você não? Vai pensar duas vezes? Talvez seja tarde, talvez não. Qual dos dois está aprisionado? Aquele que leva a vida trabalhando para o seu próprio sustento ou este que leva a vida se matando? Porque pensa que está fazendo as coisas, está se matando assim. Né? Será que ele, o pai, deu realmente a pílula verde para o filho? Será que a pílula verde tem o poder de se transformar em vermelha dentro do organismo daquele filho? Acho que não. Senão teria outra atitude, né? Ele vai continuar preso, mas de outra forma. Isso vai fazer com que esta pessoa comece a tirar conclusões da vida. Vai ver que passou a vida toda presa em algum enrosco desta vida, mas vai chegar à conclusão de que não fora somente ele, mas sim todos estão no mesmo barco. E quando vierem lhe falar da Matrix, terá a conclusão que todos viemos também para trabalhar. E todo dia, mas também aquele que tem uma vida boa, talvez nem precise das pílulas para poder tomar conhecimento de uma ou de outra. Saberá que, como elas ou sem elas, a vida vai lhe dizer que ele nem o. Não, que. Dizer que ele. Opa, perdi aqui, hein? Quase que eu dei uma rata aqui, que ele nem outro. Quando chega a pensar nesse caso, vai notar que passou a vida toda preso. Somente não tinha prestado atenção. Por muito que corremos, nós estamos presos. Seja quem tomou a pílula verde, seja quem tomou a pílula vermelha, quem tem mais conhecimento, quem tem menos conhecimento, não vai sair dessa redoma, entendeu? Então eu acho que já houve um planejamento muito grande para que cada um, quando viesse para cá, não sei, não vai entender muito. Porque se você procurar entender, aí você vai chegar no livre-arbítrio. Pior coisa que tem. Porque quando você conhece o livre-arbítrio, aí que te prende mais ainda, você sabe que não pode fazer tal coisa, é aquele não do quando você é criança, dos 7 aos 14 anos, não daqui, não de lá, não daqui, não de lá. O livre-arbítrio te prende. Como fugir? Fugir para onde? Fugir de quê? Fugir para quê? Se fugir, para onde irás? Vai então entender que somos todos escravos. Escravo do sistema, escravo
escravo dos escravos, somos escravos classificados, somos escravos da alta sociedade e da média e da baixa. Como? Sim, é fácil entender. Somos escravos porque precisamos trabalhar para sermos consumistas. O da média já é consumista normal. Não pode ver um anúncio de uma nova moda da novela na televisão que sai desesperado para consumir. E o da alta? É escravo só por pensar que um dia ele pode chegar à condição daquele que trabalha para o sustento, que é lá embaixo. O medo do dinheiro acabar o leva ao desespero que talvez não consiga nem dormir. Gente, olha que prisão terrível. Eu trabalho porque eu não tenho nada, então eu tenho que sustentar. O outro vive naquela agonia porque não trabalha, mas vive preso no pensamento que um dia o dinheiro pode acabar e ele vai ter que trabalhar. Quem de nós já parou para olhar e dizer que estamos diante de tudo isso aqui, um holograma? E dentro do quê? Disso aqui, de uma redoma. Tudo que vemos ao nosso redor não passa de uma tremenda ilusão. Infeliz daquele que não se sente escravo, pois o pior escravo é aquele que tem o falso pensamento, acreditando que está totalmente livre. Vocês já viram a história do pior cego, aquele que não quer ver? É mais ou menos assim. Nós somos cegos. Às vezes não queremos ver, não queremos entender que estamos. Todo que pensa dessa forma, são os maiores cegos que a vida nos mostra. Só resta saber quem é esse Morfeu, que tem toda a liberdade de circular por todos os lados, levando a ilusão das pílulas, com coisa que precisamos tomá-la para poder ver que estamos realmente enclausurados na mesma redoma. E ainda tem aqueles que pensam, porque o seu caixão vai ser pouco mais caro do que o meu. É a única vantagem que você vai ter. Mas o buraco, isso aqui vai tudo acabar. Essa matéria vai tudo acabar. Acredito que é bom você começar a repensar sua vida, toda a sua fortuna, o que pode criar muito mais intriga do que sossego. Aqueles que ficarem quando você for, na hora da partilha, é bem capaz de enviar outros para junto de você. Por quê? A ganância é demais, sem saber que está se jogando na mesma lama. Gente. Bem, quem tem a cabeça e pode pensar, vai se lembrar que um dia, teria uma definição do que era a escravidão. Aqui no Brasil, somente pensaram que alguém era escravo, simplesmente foram escravos dos escravos. Não tem nada mais. Aliás, o mundo foi feito de escravidão.
os grandes reinados se matavam só praticamente para ter o prazer de trazer aquele povo para ser seus escravos. De agora em diante, você pode pensar que é um escravo como outro qualquer, que nasceu escravo e não pôde ver, mas pode sentir, pois para todo lado que olhamos está a Matrix. Para quem não sabia, esta é, entre aspas, né, a verdadeira razão que há uma prisão mental. Porque nós estamos correndo por aí, daqui e de lá, mas a mente está presa. Será que no universo um dia haverá um Morfeu que desatará esses grilhões? Quem é esse governo oculto? Quem é essa nova ordem? Estamos sob, ou seja, à mercê da teoria da conspiração? Por enquanto sabemos que tudo é Matrix. É a realidade da escravidão. Então, todos somos escravos do sistema. Não pensa você que ser rico, pobre ou remediado, você vai se libertar daquilo que nos envolve. Acredito ter dito